Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o professor Jandir e hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre operações com frações, tá? Se você não assistiu a aula anterior, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link que a gente fala um pouquinho sobre as noções iniciais de frações, tá? Então a gente vai vir para cá para a gente poder entender qual é o próximo passo das operações. Então hoje a gente vai estar conversando sobre a adição e a subtração. Antes da gente entrar na adição e na subtração, eu vou falar um pouquinho sobre a simplificação, que é um processo que a gente usa para poder reduzir tanto o numerador assim como o denominador, porque isso pode vir a facilitar na hora da gente fazer a conta, seja de multiplicar, seja de dividir, seja de somar ou seja de subtrair. É um processo que ajuda. Não é uma regra ter que usar sempre, mas se percebendo que dá para reduzir, a gente faz para poder ajudar na hora das contas. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte: é você olhar para essa fração e perceber se tem um número que consiga dividir tanto o numerador quanto o denominador ao mesmo tempo. Aí a gente vai tentando fazer essas divisões aí até chegar no limite, que é quando a fração ela fica irredutível. Não quer dizer que a gente tem que sempre ir até ela ficar irredutível. Só se estiver fazendo algum exercício e o exercício pedir. Mas caso não, não é uma regra simplificar até chegar no fato dela ficar irredutível. Mas assim para poder ajudar a ela ficar menor. Então, nesse caso, os números que são mais comuns de usar, quais são? O 2, o 3, o 5, né? Os números primos, o 7, o 11, por aí vai. Não quer dizer que sempre tem que ser eles, ou só pode ser eles. Você pode pensar em qualquer número que dê para dividir. A gente fala desses menores porque são os mais comuns e normalmente é o que a galera aprende na sala de aula. Mas não é a regra. Então, se você perceber que dá para dividir por 6, você divide por 6. Se você perceber que dá para dividir por 10, divide por 10. Não precisa esperar aí vou fazer por 2, depois eu vou fazer por i. Não, pode ir direto para onde você conseguiu perceber, porque agiliza o processo. Então, nesse caso, eu vou começar por 2, só para a gente iniciar. E aí eu tenho que dividir tanto o numerador assim como o denominador, para poder simplificar. No caso aqui vai ficar 12, embaixo vai ficar 30. Nesse caso aqui eu posso dividir, vou usar o 6, porque 12 está na tabuada de 6 e o 30 também está. Então, eu vou simplificar por 6. E aí eu divido em cima por 6, vai ficar 2. E quando eu divido embaixo por 6, vai ficar 5. E nesse caso aqui eu não tenho mais o que fazer, seria uma fração irredutível, tá bom? Quando eu vou falar sobre a adição e a subtração, a gente tem duas possibilidades. Ou os denominadores eles são iguais, ou os denominadores eles vão ser diferentes. Se os denominadores forem iguais, como é que a gente vai resolver? Simples. O denominador a gente vai repetir, e o numerador, a gente vai fazer o quê? Ou vai somar ou vai subtrair. Eu já coloquei esses dois símbolos aqui, meus amigos, porque o processo é o mesmo, só vai mudar na hora de fazer a continha. Então, no caso aqui, eu vou somar. Se eu vou considerar a primeira soma, eu somo, vai ficar 5. E aí, se eu for fazer a subtração, vai fazer o quê? 1 menos 4, então vai ficar menos 3 sobre 3. Não estou preocupado em reduzir, e sim mostrar o processo. Se os denominadores são iguais, eu já posso somar. Se for subtração, eu posso subtrair e ver o resultado que vai dar. Tá bom? Se os denominadores forem diferentes, aí o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ajustar para que isso aqui já aconteça, né, para poder fazer a conta direta. Não precisamos fazer MMC nem nada disso. A gente pode fazer o processo de multiplicação usando diagonalzinha, né, que a gente já agiliza o processo. Então, o que é que eu vou fazer? Pego a primeira diagonal, multiplico. Então, 2 vezes 4 vai ficar 8. Pego na segunda diagonal, também multiplico. E aí, no caso, vai ficar 1 vezes 3, vai ficar 3. E aqui eu repito o sinal. Jandir, e o denominador, como é que eu vou fazer? Eu simplesmente multiplico também. Então, 3 vezes 4 vai ficar 12. E agora é só fazer a conta direta. Pela soma, vai ficar 8 mais 3, vai ficar 11 sobre 12. E se for a subtração, vai ficar 8 menos 3, nesse caso vai ficar 5 sobre 12. E aí já está resolvido o caso quando os denominadores são diferentes. Legal? Bem, vamos fazer um exemplozinho numérico para a gente poder entender como é que vai funcionar isso. Então eu coloquei aqui uma expressãozinha com várias frações aqui e aí a gente vai fazer a conta que a expressão pede. Repara que os denominadores são diferentes, não são 2 e sim são 4. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer todos eles juntos? Vamos desesperar? Não, vamos fazer de 2 a 2. Pego esses dois aqui, faço a conta, pego esses dois aqui, faço a conta e depois eu vou juntar tudo no final.
Então, se eu faço esses dois aqui, vou fazer o mesmo processo, ó. Primeira diagonal, multiplico, repito o sinal. Segunda diagonal, também multiplico. Embaixo, multiplico também. Então, vai ficar 15. Vou ajeitar 5 menos 6, vai ficar menos 1 sobre 15. Já resolvi aqui. Vou para o outro lado. Mesma coisa, ó. Primeira diagonal, venho aqui, vai ficar 2. Venho na segunda diagonal, vai ficar 4, com o sinal de menos que já está aqui. Embaixo, multiplico também. 4 vezes 2 vai ficar 8. Faço a conta aqui, vai ficar 2 menos 4, vai ficar menos 2 sobre 8. Ok? Pronto, já resolvi. E agora, gente, o que eu vou fazer? A mesma coisa de novo, ó. Venho aqui na diagonal, vai ficar menos 8. Venho aqui na diagonal, vai ficar menos 30. E embaixo, Jandir, vou multiplicar. 15 vezes 8, ó. 5 vezes 8 vai dar 40. Vai 4. Com 8 vezes 1, 8. Com 4 vai ficar 12. E aqui no caso, vai ficar menos 8 com menos 30, vai ficar menos 38 sobre 120. Aqui já era o suficiente para a gente chegar no resultado final, tá bom? Não vou falar em simplificação agora, porque eu não pedi, é só para a gente entender o processo para poder fazer a conta. Se quiser simplificar, ó, os dois são número par, poderia simplificar por 2 e ver até onde nós iríamos, tá bom? Meus amigos, a proposta de hoje é essa, é a gente passar pela adição e pela subtração, com denominadores iguais e diferentes, para a gente ter uma ideia. Pratiquem, tá? Vou trazendo outros exercícios para a gente poder trabalhar melhor. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado vocês. Se gostaram do vídeo, curte. Se você não é inscrito no canal, se inscreve lá, vem participar com a gente para a gente trazer conteúdo cada vez mais interessante para vocês. E como eu sempre digo, meus amigos, vamos crescer juntos, vamos estudar juntos. Meus amigos, abraços, até a próxima.